Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe Lucas Possalski II, Lucas Docas, e neste vídeo aqui, continuando essa série sobre como funciona o paganismo, falarei para vocês sobre os representantes dos deuses, os sacerdotes, ou melhor dizendo, do porquê que isso meio que não existe no paganismo. Ou quando existe é uma coisa meio assim, não é uma autoridade, ou jamais deve ser encarada como uma autoridade em si, propriamente dito, para dar ordens em você sobre como você deve ou não acreditar. Em primeiro lugar, o que é um sacerdote? Sacerdote mesmo, puro sentido da coisa, além de um membro da instituição da religião, ou seja, de uma fé institucionalizada. Pois é, se você não conseguiu responder isso, é porque provavelmente você já entendeu alguma coisa. Ou seja, para existir representantes de deuses ou de algum deus na Terra, aquele que o representa realmente, é necessário que haja uma religião institucionalizada, como por exemplo a Igreja Católica. Caso contrário, não tem como haver um representante dos deuses na Terra. Não faz nem sentido comparar isso. Se não houver uma instituição que represente a fé, não faz sentido ter um membro dela que representará um deus. E aí você está se perguntando, tá, realmente o que você acabou de dizer faz todo o sentido do mundo, Docas, mas a gente sempre ouve falar, por exemplo, na sua religião, a gente ouve falar nos Volkovs, nos celtas, a gente ouve falar nos druidas, nos nórdicos, a gente ouve falar nos videntes ou nos devotados lá da vida. Nos germânicos também tem videntes ou devotados, ou os feiticeiros, enfim, sei lá, a gente sempre ouve falar coisa do tipo. O que são essas pessoas se elas não são sacerdotes? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que elas não são sacerdotes porque elas não detêm o monopólio de representar. Elas não detêm a institucionalização de poder representar ou não um determinado deus, ou deuses, ou uma fé propriamente dita. Ninguém foi lá e disse que elas representam. E ninguém é obrigado a acreditar que essas pessoas representam isso. A primeira parte de entender é isso, tá? Ninguém é obrigado a acreditar ou a seguir essas pessoas. Elas são só pessoas muito devotadas. Primeira coisa que podemos dizer. Mas sim, existem pessoas devotadas em todas as religiões pagãs. E existem pessoas que são estudiosas da religião e de seus mitos. Existem pessoas que vivem em função dos deuses e que tentam se manter o máximo possível do contato deles. E existem pessoas que pregam a palavra deles nesse mundo, que trazem conhecimento sobre eles para os demais. Então o que podemos dizer é que esses, entre aspas, sacerdotes, sejam lá druidas, Volkovs, videntes, ou o que quer que seja, feiticeiros, sei lá, como vocês preferirem chamar, na verdade, eles são algum desses daí. Podemos dizer que, por exemplo, os videntes, ou os fanáticos lá da mitologia nórdica, são pessoas que estudam profundamente a religião e a mitologia, e por isso possuem um conhecimento muito grande sobre elas. Os Volkovs, por exemplo, são aqueles que também possuem e que espalham a palavra dos deuses por aí, divulgam o conhecimento sobre eles. E os druidas a mesma coisa, sei lá, tem um contato muito próximo com os deuses, tem muito conhecimento sobre eles e espalham o conhecimento que tem, dentro do que é possível, espalhar o conhecimento sobre os deuses. Eles espalham o conhecimento sobre eles, eles preservam as tradições, guardam o conhecimento e o espalham pelo mundo. Então, podemos dizer que eles são os religiosos, mas os religiosos no sentido daquele cara fanático, daquele cara que... Não fanático no sentido do eu vou converter o mundo, eu vou pegar uma arma e vou forçar os outros a acreditarem na minha religião. Não, não é isso. Eles são o fanático no sentido do eu acredito muito nos deuses e na minha religião. Então eu quero poder compartilhar esse conhecimento do que eu acredito e do que eu aprendi sobre ela. Então toda vez que vocês ouvirem falar sobre sacerdotes pagãos, no fundo, vocês estão ouvindo sobre isso. Sobre pessoas que têm muito conhecimento sobre a religião, ou que se devotaram demais a ela, e que agora têm conhecimento pra caramba para poder compartilhar com os demais. Eles conhecem muito bem, e por isso podem compartilhar, mas eles não são autoridade. Você não é obrigado a segui-los, ou a acreditar que tudo que eles falam tá certo. Você simplesmente acredita neles porque você vê que eles estudaram mais que você, eles conhecem mais, só isso. É que nem você perguntar para um profissional experiente determinado assunto. Você não é obrigado a segui-lo porque ele é mais experiente que você, mas ele conhece mais, então talvez seja uma boa referência. Mas aí você está pensando, mas toda vez que vemos filmes e séries e vemos cerimônias pagãs, tem sempre uma dessas figuras conduzindo rituais. E novamente, não é que elas precisam estar lá conduzindo o ritual. Como eu bem falei no vídeo anterior, você pode conduzir seu ritual sozinho. Basta você ter conhecimento sobre ele, né? Os deuses no fundo querem apenas serem lembrados. Não precisa de uma perfeição ritualística que tem que ser A ou B, não pode ser do jeito tal, tem que ser do outro jeito. Não, os deuses querem apenas serem lembrados. Mas como estes caras são pessoas que têm profundo conhecimento sobre a religião, sobre os deuses, sobre as coisas, nada mais natural do que as pessoas que também acreditam nisso e concordam com esses caras, seguirem esses caras. Não porque elas acreditam que eles realmente representem os deuses, mas porque elas acreditam que eles simplesmente estudaram mais e conhecem melhor, só isso.
Então, no fundo, quando vemos a imagem lá do religioso, o pagão, conduzindo uma cerimônia, é apenas isso. O cara conhece melhor a coisa, os outros acreditam que ele conhece melhor que eles próprios, então eles deixam ele conduzir. Porém, isso não faz dele um representante dos deuses na Terra, uma vez que cada um pode ter seu contato direto com os deuses. E como eu falei antes, a ideia de alguém ter o certificado de eu posso pregar sobre os deuses e você não, já pressupõe que existe uma fé institucionalizada. E como não existe isso no paganismo, não faz nem sentido a gente pensar dessa forma. Mas tá aí a explicação completa sobre os, entre aspas, sacerdotes pagãos. E enfim, acho que por esse vídeo é isso, meus amigos. Ainda temos acho que mais 1 ou 2 vídeos aqui dessa série sobre como funciona o paganismo. Então se vocês estão gostando, deixa o seu like aí. Compartilha com seus amigos se você gostou pra caramba e acha que isso te representa de certa forma. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Ajuda bastante a gente aqui do canal. Obrigado e até a próxima.